E a gente vai para cima. Olha só, o meu tema dessa semana era fluxo de caixa. Porém, é incrível, né, que a gente faz as coisas imaginando uma coisa e acontece outra, né? O meu primeiro insight que eu tô tendo aqui na China, eu pensei que ia pensar sobre produtividade, tecnologia, automação e tudo mais, que tem muito, né? Mas meu primeiro insight aqui na China é comunicação. Assim, é muito interessante. E isso me levou a pensar muito sobre o processo comercial e, e eu vou aprofundar um pouco o tema de venda por eventos, que o nosso sucesso nos últimos anos, ele se deu pelo trabalho muito bem feito da venda por eventos, né, do que eu chamo de venda por eventos. Não é um contexto técnico, nada, é um contexto que é autoral meu, né? É o que eu chamo de evento. Mas o que acontece? A comunicação aqui é extremamente difícil. Extremamente difícil. O pessoal não fala inglês e às vezes tu traduz, eu acho que o Google não traduz direito o chinês. Aí tu fala um negócio e entende diferente. E aí, isso aí coincidiu com um livro, eu estava finalizando ele, acabei não finalizando porque começou a ficar um pouco repetitivo, mas é um bom livro que se chama Brevidade Inteligente, que fala justamente sobre comunicação, tá? O que é o meu ponto aqui, né? Boa parte da atração de clientes, quem trabalha usando redes sociais, ou quem trabalha por indicação, etc., precisa da comunicação adequada. Eu já falei isso com vocês em algum momento, né? Então a abordagem de um cara que vem por indicação tem que ser diferente da abordagem de um cara que vem pelo tráfego pago, que tem que ser diferente da abordagem de um cara que vem por uma base de seguidores, por exemplo, né? Ou vem de uma interação, ou vem de um formulário de aplicação. E aí, de tudo que a gente tem falado até agora, eu acho que eu não trabalhei bem com vocês o tema que é o ICP, né, que é o teu consumidor ideal. Porque toda a nossa comunicação precisa ser mais direta possível para o nosso consumidor ideal. Tudo aquilo que a gente faz fora não serve para nada. Né? Quando a gente começa a ver tá num momento de dificuldade de comunicação, tu começa a ver como que o importante é muito pouco. É muito pouco. Né? A gente fala demais, às vezes escuta de menos e não fala com a pessoa certa. Então, conduzir uma estratégia de boa comunicação vai ser o tema de hoje, seguido pela venda por eventos. No final hoje do nosso encontro, eu vou trazer para vocês um espaço, né, para quem quiser conversar, abrir alguma coisa no negócio, tirar dúvidas, a gente pode bater um papo, que é o modelo que eu estou utilizando agora aqui, né? Então vamos lá, vou botar aqui deixa eu me colocar nesse cantinho aqui. Ok. Fechou? Todos estão vendo aí? Já está compartilhado? Perfeito. Então vamos lá. Sim. Primeira coisa. Quando a gente fala de fazer uma venda por eventos, eu sempre falo das 5 alavancas de venda que a gente trabalha, né? Então, ou você está vendendo para novos clientes, ou você está com uma estratégia de vender mais para os clientes da sua carteira, ou você está com uma estratégia de aumentar suas vendas através de novos produtos, ou aumentar suas vendas através do aumento de preços, ou você cria uma estratégia de eventos para consolidar fechamentos e captação de novos leads. Né, que é um tipo de venda que eu considero separado de tudo isso, né? Porque quando você está fazendo venda por eventos, você está se comunicando com o teu cliente que já está na tua base, você está comunicando com o cliente que não está na tua base, está comunicando com uma série de pessoas, que é uma comunicação que a gente fala assim, que é one to many, está falando de você para muitas pessoas, né? Então, esse momento é um momento que a gente consegue trabalhar muito bem pensado. E eu vejo que essa estratégia ela serve para qualquer um de vocês, qualquer empresa, isso aqui se aplica para qualquer empresa, só que é preciso entender o que é um evento, né? O evento não é necessário você fazer uma palestra, não é necessário você fazer uma live, mas sim, eu considero um evento qualquer ruptura deliberada de rotina. Então assim, eu tenho uma rotina, minha empresa funciona desse jeito, meu cliente espera que eu trabalhe desse jeito. Quando eu crio um fato novo, que pode ser o menor dos tipos, eu já falei isso algumas vezes, vou trazer exemplos no final, mas sim, o menor do tipo de mudança que você cria, você consegue trazer aumento de vendas. Tá? E aí, em momentos que você está numa conversa um para um, então quando eu chamei e vou bater um papo com o Gabriel, a conversa pode ir por determinados caminhos diferentes. Né? Quando você está fazendo a comunicação um para muitos, você consegue comunicar o que você deseja. Né? E a gente tem que se cuidar para não se perder no caminho de comunicação. Então, por exemplo,
Eu fiz um evento lá de. Isso eu tô melhorando também, tá? Não é um negócio que a gente tem bem. Tem a evoluir, com certeza, né? Mas é a base do nosso crescimento. Eu fiz um evento lá de Masterclass, ok. A gente está seguindo um padrão ali de atendimento. Agora eu vou mandar mais uma mensagem para quem não está inscrito, quem não tem contato ainda. E. Pô, eu tava fazendo um esforço muito grande, e não estava necessariamente falando com aquele cliente que pode é, comprar o meu produto, né? Então a gente começa a mudar a linguagem justamente para quem responder ser aquele cliente que tem o interesse. Então fazer um filtro. E aí a gente vai para o primeiro ponto. Primeiro que é a estrutura de comunicação. Então toda a comunicação, tá? Toda a comunicação que a gente faz, e aqui eu não estou falando de marketing, eu estou falando de venda. Então assim, ó, vou conversar com alguém, estou montando um projeto de vendas, né? Claro que envolve a parte de marketing também, mas vamos falar de venda, daquilo que converte. A gente tem que ter bem claro que eu estou falando com uma pessoa específica. Mesmo que eu esteja falando com muitas, eu estou falando com uma pessoa específica, que é o meu cliente ideal. Quem é o meu cliente ideal? Cara, é o cliente que me dá menos trabalho e me dá mais resultado. A Liliane está atrasada aí, mas o caso dela foi mais específico, assim, que funciona bem. E a carapuça vai servir para o Gabriel também, né? A Liliane se especializou muito em trabalhar com os clientes mais difíceis da educação física. Ela se especializou em trabalhar com cliente de Alzheimer, em trabalhar com cliente de Parkinson, em trabalhar com alguns clientes que são muito difíceis. E isso demanda um esforço dela muito grande. E não paga muito mais. O que a gente fez o ajuste dela? Eu disse, Liliane, olha só, tudo bem, bacana esse trabalho, acho que você pode se especializar, pode seguir, é um sonho de vida, é uma coisa importante para você, faz. Mas em vez de separar um pedaço da tua agenda, nós vamos falar com o cliente que é o ideal para você. Olha só, mais de 50% do teu faturamento está com pessoas que são de 40 anos ou mais. Só que tu não acredita que eles são os teus principais clientes porque eles te dão menos trabalho. Então os caras te dão o mesmo dinheiro com menos trabalho. Por que a gente não mexe nisso? Aí você vê ela tá sempre comentando, fechei mais 6, fechei mais 7. Ela só mudou isso. Ela parou de se comunicar com o pessoal que tem a doença, porque continua vindo, vem por indicação, não tem tanta oferta, e ela está se comunicando com um público muito específico. Mulheres 40 a mais, que ela chama de plano mais saúde. Então ela usa o exemplo dela, da vida dela, e se comunica nas redes sociais dela. Quem acompanha, você vai ver que é bem genuíno, né? Ela faz ali os stories, mostra o dia a dia da academia, comenta o astral, o estilo dela e do marido, que são bem, bem autênticos. E as pessoas estão querendo participar disso, porque ela está se comunicando com a pessoa correta. É quem? A pessoa que tem mais de 40 anos, que quer ir para um ambiente legal de academia e de convivência. Então ela tem ali 40, 50, 60 anos, pessoas que estão buscando saúde e, por exemplo, que hoje fazem os planos anuais, né? O cara lá do Alzheimer, do Parkinson, não consegue fazer um plano anual. Então, falta previsibilidade da empresa e faltava resultado. Então, olha, a gente muda essa comunicação, o resultado dispara. Porque a gente começa a olhar, não, eu vou focar no cliente que me dá menos trabalho e mais resultado. Qual que é a lógica? Cada vez que eu começo a focar em mais clientes que dá menos trabalho e mais resultado, eu consigo trabalhar mais a venda, né? Porque eu estou trabalhando menos a entrega. O que é mais fácil para nós? Agora, parte fitness. O que é mais fácil para nós? É trabalhar o cara que já faz academia com certa regularidade e quer treinar um pouco melhor, ou trabalhar a pessoa que nunca treinou, que ainda acha que o bom mesmo é ficar comendo um monte, não treinar, que não é importante. Qual cliente vai dar mais trabalho? O que nunca fez nada. Quem nunca fez nada. A segunda. Então, a lógica de comunicação nossa não pode ser mude de vida. Largue os doces. Não, a gente comunica com um público bem específico. Se vocês perceberem o lifestyle da Fernanda, a comunicação é muito parecida com as pessoas que são parecidas com elas. Mulheres casadas, que saem para tomar um vinho com o marido, ela sempre fala disso. Come pizza, gosta de comer uma besteirinha ou outra, porque não nasceu com a educação 100% voltada para alimentação saudável, mas que cria uma regularidade de treino e quer treinar melhor, quer ter saúde para poder ter uma convivência boa. Então essa comunicação facilita muito a nossa vida. Porque o cliente que chega pra gente, olha gente, a gente tem, acho que eu não vi qual o resultado, hoje não, na verdade, tem que esperar chegar hoje de vocês aí, né? Mas ontem nós estávamos com 975 clientes. No último semestre eu lembro de um problema grave. Tá? Cliente que encheu o saco que a gente teve que romper com o cliente.
né? Por Ela quê? não queria romper. Como é que é? Ela não queria romper, a gente demitiu. E a cliente não queria sair, tá? A gente que demitiu. Disse, ó, vamos pagar para ela tudo que ela já pagou, devolve e a gente não quer mais. Né? Então foi um problema. Mas por quê? Porque a comunicação está adequada. Se a gente faz a comunicação adequada, vem o cliente certo e aquele cliente tem menos trabalho. E aí minha pergunta para vocês. Vocês sabem primeiro quem que é o cliente ideal? Dá um tempinho para vocês que eu vou tomar um cafezinho aqui, senão esfria. Se fosse desenhar o cliente, quem que é o cliente ideal de vocês? Idade, faixa etária, perfil de consumo, forma de comunicação. Perfil de consumo, não só o que consome dentro do teu meio, mas de todo o meio que a pessoa está inserida. Dá um tempinho para vocês dar uma trabalhada nisso. Deixa eu ver a cara de vocês aqui. Muita gente câmera fechada hoje, hein? Laura, Dudu, Thaís. Ô, Thaís tá aí? Ô, Thaís, que bom que você tá aí, bacana. Thaís. Você quer interação áudio ou você quer interação texto? Pode vir de áudio, Rico. Rogério aí abriu a câmera, tá no Então, carro. como a gente trabalha com marketing, né? Então todo projeto que entra, a gente desenha a persona dos clientes. Hoje mesmo a gente estava entregando uma referência de personas para o cliente para ele complementar. E a agência, a gente está redesenhando isso com um pouco exatamente desse olhar que você está trazendo, de quem é o cliente ideal, né? Que é o ICP. Pessoas que têm um pouco mais de maturidade, que vão entender o marketing digital, que a gente tem que pegar menos na mão. A pessoa quer já mais acelerar, escalar. Então, para a gente, esse é um cliente mais adequado. Mas a gente entende também que, como você citou, né, a gente também não nega o outro cliente, só não dá tanto ênfase. E é um desenho que eu quero fazer esse ano, trazer mais visão de... A gente entende muito de startup e muito poucas startups são entendidas por esse universo. Mas eu estou dentro dele, de inovação, então para mim fica mais fácil e vira diferencial competitivo, na verdade, né? Que também é isso, é olhar o cliente com uma visão de onde está meu diferencial competitivo, porque senão posso virar commodity, né? O que eu falo assim, ô Rico, vou dar até um ponto assim que é de experiência própria, tá? Por um período longo, eu tive a visão assim, que eu preciso muito de diferenciais competitivos. Porém, como a gente é empresa pequena, né, a teoria é muito diferente. A teoria das grandes empresas é que você tem que ter diferenciais competitivos claros. Como nós somos empresas pequenas, o diferencial competitivo somos nós. Tá? Então é a nossa conversa, é o nosso convívio com os nossos funcionários, a nossa cultura, etc. É muito claro isso. Então, o que é o ponto-chave aqui? Né? A gente está falando de ICP, o Rico tem uma parte técnica bem forte, mas assim, que é legal para vocês. Tem que saber quem é o paciente, tem que saber como você se com a paciente. O cliente, né, que a Thaís falou aqui de paciente. Então você tem que saber quem que é o cliente, tem que saber como se comunicar com ele e o mais importante, tem que saber se esse cliente que você está almejando, ele é suficiente para conquistar o resultado que você quer. Essa é a pergunta final. Porque você não vai correr risco sem ter resultado. Então assim, olha, por que a gente adotou esse perfil? Né? Perfil de mulheres aí de 30, 40 anos, casadas, né, que tem um certo poder aquisitivo, que desejam cuidar mais da saúde, que não tem muito tempo, porque são milhões de pessoas. Então o cliente é uma base muito grande de clientes. E a gente trabalha no digital, chega em qualquer lugar. Então assim, vamos dizer, se eu tivesse potencialmente 1 milhão de clientes, para um mercado que ele não é tão grande, já é cliente pra caramba para eu trabalhar, né? Para criar uma identificação. Então, a gente tem que saber dimensionar isso. Eu dou um exemplo, eu tive uma reunião outro dia com uma pessoa que estava interessada, mas eu achei que não era muito perfil do nosso grupo, pelo estilo da empresa dela. Mas o negócio dela, ela fornecia para empresas cerâmicas. Quem me conhece há mais tempo, eu trabalhei minha vida inteira em empresas cerâmicas. O mercado cerâmico, quando eu comecei em 2011, nós tínhamos em torno de 100 grupos empresariais que faziam revestimentos e porcelanatos. Quando eu saí em 2023, a gente estava falando assim, era 50 grupos. E a conta que a gente fazia ali de bastidores é que ia sobrar 30. Então tem 30 clientes possíveis para ela no Brasil.
Cara, é difícil. Você vai ficar muito dependente do mercado. Então, o caminho dela vai mudar o modelo de negócio. Minha visão, né? Porque por isso eu disse, ó, eu acho que não é o caminho você vir para o nosso grupo agora. Você vai ter que mudar de modelo de negócio. A gente está falando aqui de, ó, vamos trabalhar melhor o nosso modelo de negócio, né? Então, se tem pouco cliente, não é um bom ICP. Então, o ICP ele tem que te dar menos trabalho possível, ele tem que te dar um bom resultado financeiro e tem que ser possível você conquistar um número de clientes adequado, né? Então, esse é o ponto-chave aqui pra gente. Perfeito? Então, deixa eu voltar aqui com a apresentação. Deixa eu ver o que a Thaís comentou. Paciente jovem, bem educado de preferência. Bem educado de preferência, se a gente se comunicar de maneira educada, tende a vir pessoas educadas. Né? Se a gente se comunicar de maneira mais espalhafatosa, tende a vir pessoas mais espalhafatosas. Então, você identificando bastante, identificando bem com quem você está falando, facilita a nossa comunicação. Voltando lá, gente. Então tá. Minha sugestão aqui para vocês, como vocês identificam? Porque uma coisa a gente trabalha na cabeça, mesmo caso da Liliane, né? Eu vou usar o exemplo dela aqui porque é um exemplo que foi bem específico. Ela pensava que sabia, eu pedi, Liliane, faz uma lista de todos os seus clientes aqui. Quem está há mais tempo? Quem está há mais tempo e paga mais? Quem são aqueles que dão mais trabalho? E quem são aqueles clientes que pagam menos? Todo mundo tem um cliente que paga menos. Né? O cliente que é mais antigo, o cliente que foi ficando, que é amigo, etc. Então, para você identificar bem, eu fiz uma pesquisa com vocês agora um tempo atrás, né, pedindo algumas informações, justamente para entender melhor. Olha, eu entendi mais ou menos qual que é o público que está tendo resultado mais fácil. Eu entendi o que eu preciso entregar, qual é a dor que eu consigo entregar com o resultado mais fácil. Para o cliente que é bom, para mim que é bom. Porém, eu precisava entender o que o cliente esperava, por isso que eu perguntei para vocês. O que vocês estavam esperando quando começaram a mentoria? O que vocês conseguiram de resultado? Aí eu comecei a entender, porque às vezes o que eu penso não é o que o meu cliente pensa. Ok? Então, 2 fases para entender bem o ICP. Primeiro, fazer uma lista. Então, teu olhar, faz uma lista. Todos os clientes que você tem, quais têm mais tempo contigo. Ou, não precisa também ser somente clientes ativos, né? Quem não tem clientes ativos, ali o Dudu, a advocacia, o negócio dele, o cliente entra e sai. Né? Ele não tem o plano assim, de mensalidades. Então, ele vai pegar todos os históricos de clientes dele e vai entender quais são os clientes que deram mais trabalho, menos trabalho e mais dinheiro. Essa é a lógica. Então, ele vai pegar o histórico, né? Se você tem clientes ativos, pode usar, se é uma base boa. Se você tem poucos clientes ativos, pega uma base aí 4 anos, 5 anos, 3 anos, mas analisa e dá uma nota, né? Pontua. Depois disso, sugiro que vocês façam uma pesquisa com os clientes também. Pode ser ligando, conversando ou rodando um formuláriozinho que também facilita a vida de vocês, ok? Então, a lógica do ICP, olha, toda a minha comunicação deve focar em quem é meu ICP. Aí, obviamente, tem as diversas comunicações, né? Tem lá o topo de funil, meio de funil, etc. Tal, mas não é o nosso objetivo hoje. Nosso objetivo é assim, meu raciocínio tem que estar levando para isso. Tá? Isso aqui é bem interessante, tá? Eu faturo, por exemplo, mais com planejamento financeiro do que eu faturava vendendo curso. Né? Curso digital, fazendo relatório, dá um baita de um trabalho. Então não me dava tanto resultado. O que eu mudei? Mudei a comunicação. Eu sofri muito. Eu quase não falo mais de planejamento financeiro e sempre estou fechando planejamento financeiro. Olha que interessante. Você fala uma vez por semana. Hoje eu botei um memezinho ali da Fernanda quase caindo que a gente fez, que ela tem que ter um seguro, né? Aí veio um lead. Né? Veio um lead. Beleza, veio um lead rapidamente. Eu postei de manhã, né? De manhã para vocês aí. Recebi o lead e já passei para a equipe atender. Então, a comunicação ela precisa ser simples, assertiva, né? E demonstrar aquilo que você consegue fazer. Quem que é o meu cliente do planejamento financeiro? É justamente isso aí, são casais da minha faixa de idade, estão aproveitando pouco e tem medo de conseguir ou não atingir o objetivo de vida, ok? Bom, tipos de comunicação para estruturar. Nossa comunicação pode ser sempre 1 para 1, 1 para muitos e muitos para 1. 1 para 1, conversa em pé de igualdade. Então, você começa a ter que conquistar um espaço para conduzir uma reunião, para conduzir uma conversa, e você não sabe o caminho que vai. Né? Então, a conversa pode começar de um jeito e para outro, principalmente se é uma negociação. 1 para muitos. Quando é 1 para muitos, você toma posição de autoridade. Então, no 1 para muitos, as pessoas param para te ouvir e você consegue conduzir da maneira que você acredita que é ideal. Então, num ambiente comercial, num ambiente de vendas, conseguir se colocar nessa posição é muito valioso.
E esse é o perfil de venda por eventos. Depois eu volto aqui para falar. Bom, mais para frente eu vou para frente para falar sobre os detalhes da venda por evento. E a pior posição possível é muitos para um. Ah, você vai fazer uma palestra, né? Ah, vou abrir para perguntas. Todo mundo perguntando ao mesmo tempo. Ah, problema, né? Te enrola inteiro. Na tua empresa, vai fazer uma reunião. Todo mundo falando. Problema. Então, mas existem situações que você vai ter que se expor, né? Você vai ter que ter espaço, pode acontecer. Mas não é o tipo de comunicação que te coloca em uma posição de vantagem. E quando a gente fala de venda, a gente tem que estar numa posição de vantagem sobre o cliente. Né? Vantagem de conhecimento, vantagem de negociação, entender o que o cliente está pensando. O que a gente sofre mais, né? Quando a gente, o caso desse que eu comentei que fiz uma conversa, pô, ela vai entrando em uma posição de desvantagem com o cliente dela. Pô, se está aqui há 10 anos, tiver só 30 clientes no Brasil inteiro, e ela é uma empresa menor, os caras tudo empresa grande, ela está numa posição de desvantagem, né? Então ela vai ficar dependente daquela situação. E quando a gente inverte isso, é muito mais confortável. É possível ganhar dinheiro dos dois jeitos? É óbvio que é. Exemplo, corretor de imóveis. Corretor de imóveis ganha grana. Mas ele está sempre numa posição de desvantagem. Por isso que o corretor de imóveis ele tem que trabalhar muito o processo de venda. Por isso que a pessoa fala, o corretor de imóveis às vezes é chato, né? Insiste muito. Porque ele está numa posição de desvantagem. Então, quando você está na posição de desvantagem, você tem que trabalhar muito. Dá para ganhar dinheiro, ok. Mas é uma posição que você tem que estar consciente. Você tem que estar consciente dessa situação, ok? Então, quais são os objetivos da venda por evento? Voltando só para o raciocínio inicial. Gente, por que eu tive esse insight, né? Eu vou melhorar muito a minha comunicação e minha comunicação visual para esse ano. Essa é a minha visão. Por exemplo, eu consigo entender as coisas aqui na China pela parte visual, né? Eu consigo entender pelas palavras, pelo que as pessoas falam, etc. E aí é muito fácil, esse exercício é muito bom, porque a gente está eliminando uma variável, né? De tu entender o que as pessoas falam, de se comunicar. Até quais os outros tipos de comunicação? Aí tu vê o poder dos outros tipos, né? Aí entra posicionamento, entra uma série de coisas, mas você consegue entender a parte visual é tão importante. Vamos voltando aqui então, a gente tira esse insight por causa dessa percepção na China, como não se comunicação verbal, eu vou para a comunicação não verbal, e aí eu acho que é o ponto de a gente ser mais sucinto e mais objetivo. Os objetivos do evento são aumentar a audiência e aumentar a conversão. O que eu e a Fernanda estamos fazendo aqui? A gente está fazendo um evento. É uma quebra de rotina, não é? A gente não comunica a nossa rotina nas redes sociais? Então eu estou quebrando uma rotina por 25 dias, criando um fato novo, um fato interessante, termina com um desafio pós-China, a gente bota as pessoas num grupo e leva para a venda. Então a gente está fazendo um movimento agora de aumento de audiência, seguido por um evento de aumento de conversão. Qual que é o objetivo do aumento de audiência? Ter mais pontos de contato. Então quando eu estou comunicando algo diferente, não precisa vir para a China. Pode ser algo diferente no seu trabalho. Né? Uma coisa diferente do dia a dia do seu trabalho. Ah, a Laura, né? Recebi, uma coisa, a Laura faz isso bem, mas eu não tenho visto nos últimos tempos. Talvez é porque aumentou muito o volume de stories lá. Recebi muitas coisas, recebi umas malas lá no Desencana. Isso é um evento. Olha, hoje eu estou recebendo materiais aqui. Eu tenho um amigo meu que faz importação da China. Toda vez que chega um container lá, ele vai fazer o vídeo descarregando o container. É um evento simples, né? Só que isso aumenta o ponto de contato. Então as pessoas vêm e voltam a retornar para vocês. Ah, vim para a China, começamos a falar. Tem um monte de lead que estava frio, que não me respondia mais, não fazia follow-up, começou a me responder. Por quê? Porque está me vendo o tempo inteiro, está acompanhando, né? Então adicionar pontos de contato é uma estratégia de eventos. Aí você tem que entender bastante o caminho, né? Como que você adiciona o evento para converter em venda. Vi a Thaís aqui, vou aproveitar a Thaís aqui. Thaís, você vai fazer a inauguração da clínica, é um evento. A estratégia tem que ser pensada em venda. Quando a gente fala de varejo, por exemplo, isso é legal. Ó. Boa parte dos grandes varejistas, eles fazem o primeiro mês de venda. Às vezes, para bater o primeiro mês de venda, demora 1 ano. O cara inaugura uma grande loja. Né? Uma grande loja na cidade, pega uma van, loja de material de construção, o cara faz uma inauguração tão forte
que para ele bater esse mês de venda, esse primeiro, vai 1 ano para ele conseguir bater às vezes 2. Alguém perguntou? Não? Tá. Então, esse tipo de situação, que é é um evento próprio, né? Ah, vou inaugurar uma loja nova, vou inaugurar um escritório, funciona muito bem, tá? Só que é um momento de conversão, né? Que é o outro lado. Então, eu estou primeiro no aumento de audiência. O bastidor, né? O bastidor que a Thaís está fazendo ali, de mostrar como é que está a clínica, quando vai chegar, etc., é o aumento de audiência. Então, enquanto ela está mostrando o bastidor, que vai ter uma clínica nova, etc., tem pessoas querendo agendar consulta com ela. Lá no dia que ela inaugura, na semana de inauguração, que ela convida as pessoas para conhecer, que ela faz algum evento, ela tem que estar preparada para entregar alguma coisa de venda, né? Não, que o médico assim, tem um pouco mais de restrição de falar de venda, né? Mas existe ali os protocolos, existem as coisas que são serviços médicos, né? Da bioimpedância que ela faz, um programa, etc. Ok? Então a lógica, ela é essa. Oi. Meu planejamento era do que a gente conversou sobre os planos de acompanhamento, né? Então, a gente conversou sobre que eu hoje em dia faço a bioimpedância, lá no consultório vai ser outra pessoa que vai fazer. Então, eu penso em lançar, logo após a abertura da clínica, os planos de acompanhamento nesse momento, né? Que foi o que a gente combinou, né? Então, falar sobre isso na clínica nova, colocar o nutricionista para trabalhar junto e fazer os planos de acompanhamento, onde eu vou começar a reter esse paciente a longo prazo, né? Que foi a tua estratégia desde o começo. Perfeito, Thaís. Mas é isso mesmo. Então, assim, o evento de inauguração, aquele momento, né, que vamos dizer que seja o primeiro mês, que é a novidade, é o momento ideal para você estar fazendo o lançamento do produto, aumentar a conversão. Aí você vai trabalhar a necessidade do cliente, aí você consegue fazer essa conversão, né? Tanto da tua base de clientes, quem já é, quanto novos clientes também. Então, esse é o modelo de venda por eventos. Para a gente fechar bem esse racional aqui, então assim, ó, o que a gente está fazendo aqui, Fernando? Ó, aumento de audiência. Então tá claro, eu quero aumentar a audiência. Quando eu faço uma comunicação para muitos, eu não consigo filtrar só meu ICP, né? Concorda comigo? Como é que eu filtro ali? Pô, eu só estou falando com o meu ICP? Não, né? Eu estou falando com todo mundo, estou trazendo curiosidades, etc. E eu tento colocar alguma comunicação que o meu ICP goste. Por exemplo, veio lá um colega do André, veio perguntar para ele sobre como é que é o trabalho do Henrique e tal. Ele tem um perfil um pouquinho menor, ainda não é o nosso perfil de clientes também. Mas como é que é o trabalho do Henrique? Por quê? Porque ele gostou da forma do conteúdo. Não, mas o conteúdo é simples, ele é um conteúdo para muitas pessoas. Mas tem um formato ali que eu estou sempre falando, trazendo alguma visão de negócios. Sempre algum ponto ou de finanças ou de negócios. Por mais sutil que seja, a pessoa que está interessada, que é teu ICP, vai olhar isso. Ok? Então, aumentar a audiência é um dos objetivos de evento. O que é um ponto importante aqui? O fato de criar eventos, às vezes faz você vender para quem nem participou, só sabe que o evento existe. Tá? Então, fiz ali a Masterclass. Eu fiz vendas para pessoas que não participaram da Masterclass, quem fechou. Mas o movimento que eu fiz de estar fazendo uma Masterclass fez com que as pessoas prestassem atenção e quisessem conversar comigo. Aí, da hora que a gente começa a conversar, você consegue criar o resultado. Fala, Gabriel. Aproveitar que tu falou sobre aumento de audiência, tem uma pergunta que eu ia fazer depois, quando acabasse, mas eu acho que é válido fazer agora, aproveitar o momento. Ô, Henrique, eu comecei a postar com mais frequência ali, né, alimentar mais a rede social e naturalmente começou a ter mais seguidores, né? E a minha estratégia seria fazer a abordagem ativa, todo mundo que começasse a seguir, eu enviar uma mensagem ali e tal. Certo. Enfim. Só que eu percebi assim, nos seguem são pessoas com perfil fechado, né? E daí me fiquei nessa dúvida, tá, e agora? O que será que eu faço? Eu sigo de volta, independente de quem seja, e sei lá, vejo que tem várias pessoas em comum e tal, e sigo de volta. Sim. Ou existe alguma forma de disparar alguma mensagem automática, mesmo que eu não siga essa pessoa de volta? Não, acho que você deve seguir de volta. Deve seguir de volta ou mandar mensagem. Eu acho que nem é possível, assim, né? Porque o que acontece, Gabriel? Exato, não tem como eu mandar uma mensagem. Então tu segue de volta, segue de volta. Esse que é o negócio. Segue de volta. Ou ver as pessoas em comum, pede indicação, mas eu seguiria de volta. E é natural você fazer a conversa com a pessoa. E entra em contato, aborda. Oi, tudo bem e tal, né? Vi aqui que nós temos algumas pessoas em comum. Fulano de tal é meu aluno, fulano de tal é meu aluno também.
tal. Não sei se vocês veem através dele, que postou nas minhas redes sociais, que postou nos stories esses dias. E vi que você se interessou pelo nosso trabalho, né? Eu poderia te fazer uma apresentação, se eu me organizar 10, 15 minutos, a gente pode falar pelo WhatsApp e eu te apresentar como que funciona o nosso trabalho, ponto. Tu vai mandar uns 50 para fechar os 2. Essa conta. Tá? Mas é um cliente que já foi atraído, né? Então é bem mais fácil de vender. Bem mais fácil, quando o cliente já está atraído. A conta ali eu tive... Não sei se passei para vocês, né? Tem um cara aqui na mentoria que eu participo que ele faz só abordagem outbound, que é tipo abordagem por telefone, free, etc, né? Ele aborda tudo pelo LinkedIn. Até vou passar depois nessa... O Rico gosta de LinkedIn ali, eu tô guardado para falar com ele na nossa reunião. É uma estratégia bem interessante. Mas o cara montou um modelo, o cara aborda 500 pessoas por semana, cara, que nunca viram ele na vida. Para fazer 4 reuniões qualificadas, ele fala. E fecha 1 ou 2. Então, o processo de vendas é que a gente tende a fazer aquilo que é mais confortável, né? Para ele hoje está confortável fazer isso. Para nós, às vezes que a gente vai ganhando seguidor no Instagram, pô, parece um absurdo eu fazer, né? Então, depende tudo do formato. No teu hoje, Gabriel, como está começando a vir, não é um volume grande, tem que abordar todo mundo, tá? Só cria um textinho estilo esse que eu te falei aí, eu tenho um pronto, tá? Aí depois tu me chama no coisa, ou pede lá no grupo, pede no grupo que eu mando o textinho que a gente usa. Tá? Mas ok, então voltando aqui, estratégia de aumento de audiência, outra estratégia, aumento de conversão. Então, o evento de aumento de conversão determina que a pessoa precisa ter um pouco mais de consciência. Tá? Então, o que é consciência? Pô, ela tem que entender do que você está falando. Se ela tem mais consciência, naturalmente, você pode ser mais técnico na conversa. Você não vai fazer uma conversa... Igual eu estou fazendo aqui vídeo na China com um memezinho, né? Aquilo ali é para aumentar ponto de contato. Eu quero que alcance mais pessoas e vai alcançar também pessoas que eu estou querendo fechar negócio. Do outro lado, para aumentar a conversão, no momento que eu chego numa estratégia de aumento de conversão, eu tenho que ajudar a tomada de decisão. Então, por exemplo, mês que vem nós vamos ter uma aula especial aqui na mentoria. Eu vou pegar algumas pessoas que eu acho que têm interesse, que podem vir a fechar para frente, vou convidar para participar dessa aula especial. Pô, pode ver como é que funciona o nosso grupo, etc. Então, uma estratégia. Como é que eu vou selecionar? Porque eu já tenho os dados da pessoa, já sei tecnicamente como é que elas são, já conversei, já sei quanto fatura. Aumento de conversão. Vamos voltar para o caso da Fernanda, que tem mais escala. A Fernanda está aqui na China fazendo eventos de aumento de audiência. Contando como é a China, falando quanto gastou, o que está fazendo, etc, etc. Conteúdo pra caramba. Quando a gente finaliza a viagem, começa o desafio dentro da mentoria, dentro da consultoria. Então a gente nem vai criar esse evento aberto. Não, né, Fernanda? O desafio nosso agora é só para as alunas, né? Não, mas eu já estou gerando desejo de quem é aluna minha ganha o desafio. Tá, Então, escutaram ou não? A viagem é gerar esse desejo de fazer parte da comunidade. Então, esse é a estratégia. Já tiveram outros momentos que a gente fazia o desafio aberto, só que dá muito mais trabalho. Né? Então, ela vai falando que vai ter um desafio, a pessoa vai gerando desejo e vai ter aquele evento para quem começar até dia tal, comprar, vai entrar participando daquele evento. Já uma pessoa que já tem um pouco mais de consciência, ela já entendeu o que é a consultoria, às vezes ela já conversou várias vezes com a nossa vendedora, ela está lá na nossa coluna de follow-up, a gente pode mandar uma mensagem para ela, olha, é o último dia antes que você vai poder entrar antes de começar o desafio, porque a FEFA precisa montar seu treino, etc, etc. Então você tem esses 2 caminhos, né? Então, um de audiência, produção de conteúdo, etc. O evento também pode ser uma mensagem de WhatsApp, tá, gente? Dando um exemplo legal aqui, ó. Aí eu já estou pulando um pouco as etapas, mas assim, o evento de aumentar a audiência e evento de aumentar a conversão. Teve um ano, que a gente estava ferrado em venda quando eu era executivo, né? Acho que foi 2022. Uma unidade da empresa não vendia de jeito nenhum. Não batia meta, etc. A gente batia meta em tudo, mas não batia meta naquela linha de negócio. E aí a gente não sabia o que fazer, né? O que a gente vai fazer? Como é que a gente criou? A gente mandou mensagem para os clientes perguntando se eles já tinham feito um plano para o segundo semestre. E se eles gostariam de ir lá na fábrica organizar um planejamento mais forte no segundo semestre, contando com Black Friday, etc, etc. Essa foi a nossa estratégia de aumento de conversão. Trabalhamos na nossa base de clientes, vendemos acho que 20 ou 30 milhões.
Bastante, né? Uma semana, não, foram 2 semanas de reunião. Então, a gente pegamos os clientes, avião para a fábrica, fizemos uma reunião. Esse foi o evento. Custo quase zero, pagamos almoço para o cliente, barato. Hotel não é caro, passagem, clientes mais próximos à região da fábrica, um raio de 700 a 1.000 quilômetros. Ajudou o cara a tomar a decisão, né? Eu sabia que ele precisava fazer um plano no segundo semestre. Só que ele não conseguia decidir de quem ele ia comprar. Então eu chamei ele para lá, a gente começou a fazer reunião, montamos uma estratégia, aí botava no começo do dia, a gente falava 1 para 4, depois separava a turma em sala, e aí cada vendedor atendia e eu ia passando de sala em sala, né? Essa que era a estratégia de vendas de aumento de conversão. Perfeito? O cliente já tem consciência, eu já sei o que ele está pensando, eu ajudo ele a tomar a decisão. Estou enrolando demais? Posso passar? Tá com dúvida aí? Ficou claros os 2 objetivos das nossas estratégias de eventos? Audiência e conversão. Próximo ponto. A venda por evento ela tem uma vantagem que tu nunca perde. Quando faz venda por evento, tu nunca perde, mesmo que você gaste dinheiro, se você conseguir transformar isso num acervo de leads, você não perde dinheiro. Porque custa caro um lead, né? A Amanda tá aí. Um lead custa quanto, Amanda? Custa caro, né? Os clientes reclamam que é caro um lead, né? Então, a realidade... É caro. Pode falar, Amanda. É caro, né? Não, então, é pega caro, aí. assim, e é no segmento, e às vezes ainda tu recebe o lead e tu nem fecha, né? Tu nem fecha? Quanto que é o teu cliente que mais gasta com tráfego hoje aí? Dá uma noção Por para mês? nós. Por mês. 205 mil. O cara gasta 205 mil de tráfego pago. Quanto custa um lead agora, né? Gasta. Custa caro, né? Eu não vou saber de cabeça. Não, eu tô refletindo. Eu tô refletindo só. É caro, né? É desembolso. Mas assim, ele sempre bate meta. Todo mês. A gente tá aqui, ó, suado. Todo dia o Guilherme tá olhando, todo dia o Guilherme tá mexendo. Dá retorno, mas o cara investe pesado. Investe pesado. Então, se você faz um investimento, né, para fazer um evento, seja em tráfego pago, seja numa inauguração, seja você pegar e fazer um aulão, aqui o Gabriel fazer um aulão lá no Rincão, seja o Rico participar de um evento, às vezes como participante, né, aqueles eventos de marketing. Eu tô falando vocês que eu tô enxergando aqui na tela, aqui, né? A Laura também faz o evento evento dentro da loja de yoga, etc. A Thalita, que pode fazer os desafios e tudo mais. A gente tem um grande ganho se a gente conseguir conquistar esse lead. Tá, vamos dizer, vou fazer um evento que vou gastar 2, 3 mil reais, mas vou conseguir quantos leads? Consegui captar lá 500 leads. Perfeito. Às vezes não gasta nada, né? Eu fiz a Masterclass, captei 430 leads. Chegou a 500 leads, 70 saíram fora. Mas não gastei nada. Gastei tempo. Então, o que vocês podem fazer? Né? Como que vocês captam leads? O lead é caro. O lead é mais... Com certeza, pagando um tráfego bem trabalhado, o lead tende a ser um pouco melhor, né? Mas ainda é um público frio, mas eu estou pagando. Então, se você consegue fazer uma estratégia de eventos que capta leads, você vai ter um acervo ao longo do tempo, né? Você fez 1, fez 2, fez 3, fez 4, fez 5, fez 12 no ano. Você chega lá no final do ano com quantas pessoas interessadas? Quantas pessoas conheceram um pouco mais do teu trabalho? É bastante, né? Então, como o evento ele é uma comunicação para muitos, tudo pode ser muito pensado e conduzido da forma que você deseja. Aí um ponto de atenção. Não é para ser perfeito. Né? Se você chega num nível, né, que já está maior, já pode pensar só nisso, isso aqui é teu principal evento, principal linha de negócio, claro que você pode focar mais em fazer eventos mais bem estruturados. Né? Porém, nós que a gente cobra escanteio e cabeceia pro gol, né? Que é empresa menor, então a gente tem que ter a cabeça que o nosso evento ele precisa ter uma linha de raciocínio bem estruturada, que eu estou comunicando para muitas pessoas onde eu quero chegar. Não preciso ensaiar tanto, não preciso fazer tanta coisa, mas tem que ter esse cuidado, ok? Então, não adianta eu fazer evento se eu não captar o lead. Esse é o ponto central. Que é um negócio que a gente errou muito no passado, tá? A Fernanda a gente fez muita live mesmo na época da pandemia. Né? Muita gente virou cliente nosso naquela época. Só que a gente fazia no Instagram, aberto, não captava lead nenhum.
Não tinha nem estrutura, né? Era só o Fernando sozinho que trabalhava na época. Então hoje, se é para fazer, a gente vai fazer em outra ferramenta. Por mais que tenha menos pessoas, eu vou trabalhar focado onde eu consigo ter o contato do cliente. Então é o mínimo que eu faço, é a troca mínima que eu faço. Estou criando um evento, crio o contato do cliente. Ah, estou no evento de aumento de audiência, estou aqui na China. Tudo bem, bota as pessoas num grupo, formulário de aplicação, ou cria uma mensagem específica ali no texto do WhatsApp para a pessoa entrar em contato e você saber que é desse período. São formas que você pode fazer. Por último, proporção de conversão, né? Eu acho que se num evento com público mais frio, você vai botar 50-1. Então o cara nunca falou contigo, nunca fez uma reunião, nunca fez um atendimento no WhatsApp. É mais difícil converter, o cara prestar atenção no evento inteiro e sair dali decidido. Na conta, quando é um público mais aquecido, a pessoa que já te conhece é 10-1. Então, se você vai fazer um evento, foca primeiro em pessoas que já te conhecem e adiciona também um pouco de público frio, pode pedir para elas convidarem, etc. Que é um formato que vai funcionar bem também. Ok? Aqui eu já fiz um pouco de tradução para o estilo das empresas de vocês, né? A gente tem aqui um ponto que é, a gente consegue captar muito esse público frio, porque a gente tem muita audiência de Instagram. Né? Instagram da Fernanda tem assim, a gente fala aí, média de... Esse mês estava apontando 9,7, né? Então, mas os últimos meses foi 10, 11 milhões de visualização só de orgânico, né? Então é bastante coisa, tem muita audiência. Então eu tenho essa conta para mim funciona e é um problema até hoje. A gente não conseguiu ainda estruturar tão bem o processo de vendas a ponto de absorver só essa turma aqui. Né? Então, são coisas que a gente vai aprendendo a fazer. Ok? Então, próximo, como é que a gente estrutura o evento, tá, pessoal? Então, fazendo um raciocínio lógico, eu sempre volto de acompanhar. Trouxe esse assunto por causa da comunicação. Aqui na China a gente vê que comunicação, a importância da comunicação não verbal, a importância também da comunicação que você vai conseguir fazer de uma para muitas pessoas, e de mais ainda de ser direto nesse momento que é a venda por eventos, que é de uma para muitas pessoas. Né? Quando você consegue posicionar de maneira mais clara, fica mais fácil vender. Como que a gente faz aqui a estruturação do evento? Ó, primeira coisa, criação de expectativa. A Fernanda falou alto aqui, né? Isso, ó, eu estou criando a expectativa porque quem vai ser minha aluna vai ter um desafio. É isso que a gente faz. Antes de a gente viajar, vocês aqui sabiam, né, que a gente estava vindo para a China porque eu botei ali no grupo, mas quem segue a Fernanda, etc., só soube nos últimos dias. A gente estava botando pergunta para onde vocês vão, né? É sempre esse trabalho de criação de expectativas. Segundo, narrativa. Aí você começa a contar a história. Você vai começar a contar a história. Isso aqui eu gosto de fazer o story direcionado, né? Vocês podem ver que eu sempre faço... vai ter um evento de coisa. Eu faço uma sequenciazinha de stories, e aí bota um linkzinho de um formulário, bota um linkzinho de entrar num grupo de WhatsApp. Chamei a Amanda ontem, né? Acho que foi, né, Amanda? Foi ontem. A Amanda fez um story direcionado. Ela contou uma história de um cliente que teve um sucesso, acho que foi na Black Friday, né, Amanda? Nos seus stories. Aí ela pegou e fez certinho, só que botou assim, entre em contato no direct. Eu falei, Amanda, tem que botar o link. Bota o link que aumenta muito mais a quantidade de conversas. Né? Então, seja um link de WhatsApp ou um link de formulário. Link de formulário, se tiver muita gente, link de formulário é melhor, porque você só fala com quem você tem interesse. Se não, WhatsApp também. Mas no Instagram as pessoas têm preguiça de dar continuidade na conversa, então é melhor não sempre tirar dessa ferramenta e levar para outra. Segundo ponto, a captação do lead. Então, quando a gente leva a pessoa para essa outra ferramenta, a gente qualifica ela, capta ele, cadastra o lead. Quando ele tá, aqui é um ponto legal. Se eu estou num grupo, eu tenho uma abordagem coletiva bem clara, né? Ele vai colocando as informações ali no grupo e as pessoas vão acompanhando aquela história. Porém, eu posso também fazer uma abordagem coletiva que o cliente tenha a noção que seja coletiva, né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma reunião, né? Fazer um evento de uma live, vou fazer um evento presencial. Digamos lá, o Gabriel vai fazer um evento presencial, um aulão gratuito lá para até 100 pessoas e tudo mais. E ele está formando uma turma para se inscrever. Aí está com formulário. Aí ele vai pegar e vai fazer o seguinte, ó, que ele sabe que uma parte das pessoas não acompanha o que ele está botando no grupo. Ele pode fazer uma abordagem coletiva pelo WhatsApp, disparando mensagens, né? Coisa simples de fazer também. Então assim, eu tenho ali 100 pessoas, eu crio uma abordagem trazendo um pequeno texto que traga o benefício, ou traga a dor do cliente, e aí um comunicado para fazer ele chegar nesse momento desse evento.
Isso tem muito, né? Você recebe muita mensagem aí de direct de Instagram, né? Abordagem individual. Então, pô, fases, né? Narrativa, captei o lead, abordagem coletiva. Vai chegar um ponto que eu tenho que começar a abordar individualmente. Algumas pessoas vão demonstrar mais interesse. Tem gente que já fecha aqui na abordagem coletiva. Olha, a gente vai fazer um evento, tal. Exemplo, a gente fez mais uma venda por evento que a gente fez agora. Final do ano, a gente fechou as vendas. Deu férias pra turma. A gente abriu a venda no dia 4 de janeiro. Né? Vou usar a Thaís aqui, que serve pra Thaís. A Thaís vai abrir a agenda da clínica nova. É um evento. No dia tal, eu vou abrir a agenda dos meus primeiros pacientes da clínica nova, tal. Então, entra no grupo, preenche o formulário, entra em contato com a minha secretária. É um tipo de atitude que você pode tomar. Então, a gente pegou, reteve toda a demanda, criou uma turma ali, em grupo de WhatsApp. Na hora que a gente abriu, acho que foi em 2 horas a gente vendeu uns 40, que eu tinha falado aqui pra vocês. Acho que foi isso, mais ou menos o número, né? Eu não atendi. Imagina assim, eu tô falando que demora... São 10 para 1 para fechar. Eu não atendi 400 pessoas em 2 horas. Não tem como. Mas fechei 40 vendas. O que isso significou na prática? Que a abordagem coletiva funcionou. A gente colocou ali as mensagens, colocou um gatilho, né, de 2 horas de condição especial. As pessoas compraram. Depois disso, a gente começou a abordar individualmente. Então teve algumas fases. Olha, você estava no grupo, você recebeu as mensagens do grupo. Não sei se a gente conseguiu fazer o disparo, tá? Porque ali o pessoal estava de férias, mas o ideal seria ter feito um disparo para todo mundo estar no grupo, ó, falta 1 hora tal para começar a condição especial desse mês. Vai acabar, terminou, fechou 40 vendas. Depois disso a gente começa a abordagem individual. Todo mundo que participou do grupo, por que não comprou, vi aqui que você não preencheu, vi aqui que você não aproveitou o cupom, o que aconteceu, blá, blá, blá. Vai trazendo o caminho. Fez a apresentação, tirou dúvidas, follow-up, 3 divisões. Aqui é processo de venda, tá, gente? Aqui vale a pena anotar. Vou dar um tempinho para vocês também fazerem isso. Mas, follow-up, eu sempre gosto, isso foi uma melhoria que a gente está cada vez melhor, tá? Mas eu sempre gosto que o follow-up seja feito de acordo com o perfil, no mínimo 3 divisões. Quando você trabalha venda por evento, você vai aumentar muito a quantidade de leads, mesmo que você seja um negócio que não tenha muitas pessoas. Tá? Então, o rico é um perfil mais específico de clientes. Tudo bem, se ele for trabalhar venda por eventos, ele vai ter lá 50 leads ele tem que buscar, 50, 100 leads no Brasil inteiro, uma proposta de uma venda por evento. Aí o que ele vai fazer? Na hora que chegar depois da abordagem individual, que ele entender um pouco o cliente, ele tem que etiquetar a turma. No mínimo 3 divisões. Por quê? Porque aí você consegue automatizar o follow-up. Follow-up só, vamos retomar nossa conversa? Não funciona. Né? Então, quais são os follow-ups que a gente sempre sugere? Perfil de necessidade. Quando você entra em contato com a nossa empresa hoje, fitness, tem uma pergunta. Você está buscando mais emagrecimento, definição ou hipertrofia? Essa é a primeira etiqueta, necessidade. Depois a gente vai entendendo a condição, às vezes, financeira do cliente. Né? Qual é a condição financeira? Pô, o cara tem um pouco mais simples, está mais inseguro, ele vai lá para o plano trimestral. Ele já tem mais segurança, tem poder aquisitivo alto, ele vai lá para o anual. Eu vou entendendo cada perfil de cliente até para eu poder falar o benefício correto. E por último, objeção. Você vai conversando com a pessoa, você vai entendendo, olha, primeiro eu entendi qual a necessidade que ela tem, depois eu entendi quanto ela paga, depois chego em objeção. Concordo que não é todo mundo que eu vou ter essas 3, vou chegar nesses 3 pontos, vai ter gente que eu vou parar no perfil de necessidade, é uma mensagem específica. Vai ter gente que eu parei na pista de preço, é outra mensagem. E tem gente que eu parei na objeção, a melhor mensagem para ser trabalhada. Quando eu chego na objeção, a gente usa muita prova social, muito depoimento. Tive um caso igual ao seu, tá aqui o exemplo. Ok? Feito isso, a gente já consegue provocar fechamento. Né? Mas a maior parte das nossas vendas hoje já está em follow-up, tá, gente? Follow-up, assim, tá muito forte. O mercado, assim, acho que mudou, né? O mercado digital, acho que ele mudou bastante. As pessoas estão querendo mais atendimento, entender mais, por um perfil por uma questão muito simples. Todo mundo gastou dinheiro com digital e não usou, né? Todo mundo comprou curso e não fez. Então, como as pessoas já sofreram um pouco mais, elas querem entender um pouco mais antes de fazer compra. E aí a gente tem que entender que, como a pessoa está pensando assim, tem que fazer mais follow-up. E quanto maior o ticket, maior o número de follow-ups. Ok? Coloquei aqui, ó.
na primeira fase, na fase de narrativa e captação de leads, até essa abordagem coletiva, faz muito sentido, quando você está falando um para muitos, muito sentido a gente utilizar de gatilhos. Sugiro um livro, tá? O livro que eu gosto, que eu acho que explica bem isso, é o livro que o Érico Rocha usou para fórmula de lançamento. Eu tenho esse lá na empresa, já li umas 2 vezes, tá? Ele é muito bom esse livro. Só deixa eu lembrar o nome do autor. É um autor americano. Só que vocês vão ver que no livro ele ainda está falando de e-mail, né? Aí vocês têm que mudar essa. É o Jeff Walker, o nome do... Esse é um livro para estudar, tá? Não é um livro para ler, não é leitura técnica, mas ele dá um bom caminho para uma venda, qualquer tipo de venda de eventos. Só atualizem, né? Porque é um livro mais antigo, mas ele tá bem descritinho, assim, tá bem desenhadinho como é que você faz a estrutura, fala sobre gatilhos, fala sobre dores do cliente, fala sobre tipos de abordagem, fala sobre... Bom, tem bem bom, tá? Bem bom. Deixa eu ver aqui, o Rico já mandou. Ah, não tinha visto a pergunta da Jéssica aqui. Nem o comentário da Thalita. Ih, não tá fácil abrir a Amazon aqui na China não, Rico. Abriu aqui. Esse mesmo. Bem bom, tá? Bem bom esse livro aí. Pessoal, então vamos lá. Voltando aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Thalita falou, ó, meu engajamento aumentou bastante depois que revelei minha gestação. Realmente, eu acredito, Thalita. Eu acho que aumenta muito. Acho que aumenta muito. Dinheiro nessa época. Quê? É uma época boa pra ganhar bastante dinheiro, dizer. Ah, eu tô com fone. O que foi, Nanda? É uma boa época pra ganhar bastante dinheiro. Ela vai fortalecer bem a comunidade dela. Tem que aproveitar isso. Escutou, Thalita? Não escutou? A Fernanda disse que essa é uma boa época pra... Ela disse que é uma boa época para você ganhar bastante dinheiro, tá? Que ela vai fortalecer. Se você isso. Você já tá ganhando, então tá bom. Ela disse que fortalece bastante a comunidade, esse tipo de situação. Tô fazendo os posts estratégicos aqui. Ah, show de bola. Mas a minha persona não é muito mãe. E esse ano eu fiz uma pesquisa, né, com as minhas seguidoras. Elas também não querem ser mãe esse ano. Então eu vou ver se eu tô pensando no tráfego para poder trazer esse público para mim também. Tá, eu entendo, mas assim, Thalita, tem um ponto, acho que é importante tráfego, etc, mas tem um ponto que tu não pode deixar de levar em consideração, que é o seguinte, boa parte das pessoas que te seguem te admiram, tá? E aí o teu público é mais novo que você. Então se te seguem e te admiram, a criação da comunidade, tu tá o que eu entendo? Que tu tá um estágio à frente dessas pessoas, em termos de maturidade pessoal. Tu vai contar essa história, só vai aumentar o engajamento. Ah, ela não vai ser mãe no próximo ano. Tudo bem, você não precisa criar um produto para mães, que aí seria muito esforço, né? Um público novo. Mas essa narrativa, eu acho que ela vai continuar convertendo igual, tá? Desde que você consiga mostrar, porque estimula as pessoas que às vezes têm o sonho, né, de engravidar e ter uma boa gestação, né? Como você tá proporcionando aí no Instagram. Eu acho que é um evento bem bom também. Tá? E aí tu pode criar também estratégias, né, de escassez, né? Estratégia de escassez. Bom, você vai ter um período ali que você vai deixar preparado todos os treinos, que você vai ter que ter uma carga de trabalho um pouco reduzida e tudo mais. Então ali você consegue, em determinado momento, tentar buscar um pico de vendas. Só tem que trabalhar muito bem a história para não parecer que você vai largar o negócio. E sim que você vai preparar o negócio para aquele período. Ok? Sim. Deixa eu ver. A Jéssica mandou uma pergunta aqui também. Se o Instagram novo da Fernanda é uma estratégia também. É uma estratégia, com certeza. Fortalecimento de comunidade. Estratégia de fortalecimento de comunidade. Tá? Mas dá trabalho. Por quê? Quer falar aqui, Fernanda? Vem aqui, vem. A Fernanda tá querendo falar aqui, ó. Eu? Ela não acha que a gente não consegue falar com ninguém, gente. Então, bota o fone aqui pra escutar. Difícil, gente. Só falar com o Henrique durante 25 dias. Gente, por que eu fiz o daily, né? Hoje o Instagram... Ai, eles me escutam sem o fone, não? Eles se escutam, mas tu não vai escutar eles aí. Hoje o Instagram, ele entrega quando você produz menos conteúdos. Então, se eu posto 4, 5 stories no dia, ele vai entregar para 20 mil pessoas. Se eu posto 15, 20 stories no dia, ele vai entregar para 7, 8, 9 mil pessoas.
E aí, o que acontece? Eu preciso do número, mas eu também preciso desse fortalecimento de comunidade. O Henrique falou mais cedo, né? Qual é o meu público? Gente, meu público maior são mulheres com mais de 35 anos, é mãe, é esposa. Eu hoje não sou mãe, mas a maioria das minhas alunas são mães, porque elas veem uma seriedade na Fernanda. E isso eu consegui passar mostrando o meu dia a dia. Só que eu não posso mais continuar só fazendo isso no Instagram aberto, porque eu vou diminuir muito as minhas visualizações. Então, o Instagram profissional ele precisa ser um pouco mais estratégico. Sempre vai ter um pouco da fefa pessoal ali. Só que eu fui perdendo um pouco dessa minha autenticidade, porque eu tava o tempo inteiro pensando: ai, mas as visualizações, ai, mas não, o dele é uma forma de eu criar esses fãs, que são os seguidores mais engajados, aqueles que vestem a camisa, que vão te indicar pra todo mundo, que vão compartilhar, que vão... Enfim, é o fã realmente. E isso é um número reduzido de pessoas. Então hoje eu tenho quase 300 mil seguidores. Não é mais? Tem mais? 350? Não são esses 300 mil que são meus fãs. A maioria tá ali pela fefa profissional. Só que a parte do fefa pessoal é isso, né? A pessoa, ela compra, tem mais 1 milhão de personagens no mundo. Por que ele compra da fefa? Não é porque eu sou a melhor tecnicamente. Tem um monte de gente boa pra caramba. É porque ele se identifica com alguma coisa da Fernanda. Então, exemplo, a Thaís, né? Eu conheço bastante o trabalho dela. Muita gente vai na Thaís porque ela é uma profissional muito séria. E isso as pessoas pegam com coisas que a Thaís fala. Às vezes nem profissional. Uma posição pessoal, enfim. Então é sempre bom a gente ter um pouco disso. Como no meu caso, eu trabalho com escala, né? A gente trabalha com bastante gente. Eu quis trazer isso de forma mais próxima. Então, se vocês veem, gente, meu daily tá bombando. É muito mais direct no daily, porque as pessoas se sentem mais próximas da fefa do que no Instagram aberto. E isso é muito bom, porque é gente que me consome, me indica, enfim. Bom, deixa eu fazer um comentário. Assim, esse caso da Fernanda, ela tem muita audiência, né? Ela já está num outro estágio de audiência. E fez sentido criar uma separação. Acho que quem não está ainda tendo frequência, por exemplo, não faz sentido eu criar um daily. Eu não tenho frequência, né? Por que eu vendo? Assim, por que a gente vende bem? Eu vendo porque eu trabalho venda. Eu trabalho venda com quem está ali no meu Instagram. Deu mole, eu vou chamar. A gente vê que tem uma possibilidade ali. Mas assim, eu preciso melhorar isso. Então, enquanto eu não melhoro isso, enquanto eu não tenho o volume dela, não faz sentido ter um daily. Não, né? Mas ele precisa ter alguns traços da personalidade dele stories. no perfil. Gente, perfil só profissional, esquece. Ninguém mais compra só porque o Gabriel é personal, o Eduardo é advogado. Precisa ter um quê a mais. A internet é isso aí. Hoje, todo dia, todo mundo na internet é especialista. Então, virou muito difícil para as pessoas identificarem em quem elas podem confiar. Então, quando você começa a botar alguns traços dos seus valores, exemplo, o Henrique, todo mundo sabe. Um negócio... Não vou falar isso político, eu ia dizer. Eu não preciso estar ali diariamente falando a minha posição política. E não vou, porque não é meu negócio, eu não tenho nada a ver com isso. Mas quem me segue, quem segue o Henrique, quem sabe no que a gente vive, o que a gente acredita, já sabe. Vocês entendem? Vocês vão construindo a comunidade de vocês e aí a melhor parte. Você traz o cliente muito filtrado. É isso, eu tenho poucos problemas de devolução, de problema, porque o meu cliente ele vem muito filtrado. Porque eu, Fefa, tô diariamente falando ali, ó. Gente, não somos a fitness. Eu não consigo fazer 100% de dieta. Às vezes eu dou uma fraquejada, eu como chocolate. Isso é estratégico, gente. Enquanto todo mundo tá vendendo uma vida perfeita na internet, que consegue seguir 100% dieta, que consegue fazer 100% tudo, eu tô ali dando traços da minha personalidade e isso gera conexão com mais pessoas, as pessoas confiam e compram de mim. Então isso é independente do negócio de vocês. As pessoas têm que conhecer um pouquinho mais de vocês. Hoje o que eu vejo, as pessoas elas querem vender para todo mundo. Não briga pelos mesmos peixes que todo mundo. Foca ali no nicho. O nicho, por mais... não, mas eu vou reduzir meus clientes. Não vai. Tem muito cliente que ele quer ser visto de uma forma mais individualizada. Então, o nicho ele é muito grande, mesmo que você... nós somos empresas pequenas na prática, né? Então, o mercado é grande. Eu vou usar um exemplo prático. Vou fazer treino, gente. Tô cheio de treino pra fazer. Vai lá. Um exemplo prático aqui. A Dani e o Rogério compraram de mim por quê? Fala aí, bota no coisa, ou abre o... Eles vão explicar, ó. Com certeza foi um fator decisivo. Não sei se vocês vão botar isso, estão escutando. Oi, estão me ouvindo? Tô ouvindo. Fala aí, Dani.
Qual foi um dos fatores Acho que eu sou um decisivos que pouco. você levou vocês a comprar? Eu, particularmente, acho que sou um pouco suspeita. Eu gosto do perfil do Henrique Pessoa, né? Então eu já acompanhava, já seguia, a gente já procurava algo para fazer no sentido de mentoria. E realmente ele era um profissional que me passava muita credibilidade pelo conhecimento, pelo profissionalismo dele. Mas eu particularmente me identifiquei muito com a parte pessoal. Inclusive, eu me coloquei na avaliação nesse sentido, né? De se identificar com ele como pessoa. A parte da religião seria, tá, Então, pessoal? Sendo bem direcionado, assim, ó. também. Pessoal, o Henrique é Também. muito católico e Os tudo mais, né? os pensamentos em si, né? Como que eu vou dizer? Assim, os valores, né? Que ele possui como pessoa, como ser humano. E, óbvio, identifiquei depois disso, do interesse no perfil dele, o profissionalismo, ó, como ele era responsável, verdadeiro, que ele estudava, não era uma venda. Ele trabalha com venda, óbvio, mas ele não estava vendendo uma coisa que não existia, né? Então, e aí, consequentemente, apresentei o Rogério e aí ele gostou e não sei qual foi Gostou. a principal aquilo que atraiu o Rogério em si, eu não sei. Rogério, você não pode responder que foi minha beleza, né, Rogério? Vamos seguir aqui, ó. Depois a gente continua. Então, assim, gente, esse caso aqui é o seguinte: o caso deles teve uma questão pessoal muito forte, né? Então, eu compartilho todo dia alguns ensinamentos de São José Maria Escrivá, né? Por quê? Porque eu pensei, isso faz parte da minha vida. É uma parte da minha formação pessoal, talvez do meu maior desenvolvimento. Tem gente que não dá tanto valor, mas tem gente que dá muito valor. Então tem gente que vai dar muito valor que eu trabalho até tarde. Tem gente que vai dar muito valor porque eu acordo cedo e rezo, né? Faço oração. Tem gente que vai dar muito valor porque eu tenho uma liberdade de viajar e a minha empresa continua tocando. Então cada pessoa tem um ponto de identificação. Por isso que a gente tem que se mostrar. Deixa eu voltar aqui porque hoje eu estou extenso. Eu vim falar de comunicação, de ser direto e estou me estendendo demais. Vamos lá, gente. Então, para finalizar aqui a lógica, né? Essa aqui é uma estruturação do evento que a gente seguiu. Os 6 pontos. O que é importante? Quando você tem um ticket maior, vai ter um momento de individualizar mais o atendimento. Quando você tem um ticket menor, menos necessidade. Um ponto que é mais importante ainda, tá? Não meça o cliente pelo seu bolso, né? Você já tem aí, a maior parte de você já tem uma condição financeira legal, mas o cliente nosso, às vezes tem um bolso muito melhor que o nosso, né? Ou, às vezes, a gente tem uma visão diferente do que tem valor. Então, quando a gente vende, falando assim, o Gabriel vende para personal, né? Vende personal. Para a maior parte dos clientes que compram, não é caro, né? Não é caro. Para os funcionários do Gabriel, um personal trainer é caro. Mas o cliente do Gabriel, o cara atende muito condomínio. Cada casa lá é 2, 3 milhões. Às vezes o cara está pagando um financiamento ali de 25, 30 mil reais por mês. O cara vai gastar 2 mil reais, 1.500 reais por mês de personal, né? Para ele e para a mulher, não é tanto. Então a gente tem que ter essa clareza, né? Que o ticket, né? A gente fala high ticket, low ticket, ele tem muito a ver com o teu ICP de novo. Uma coisa é eu pegar e lançar, dando exemplo, né? Até a mentoria que eu participo. A entrada, né? O ticket base é 240 mil. É caro, mas não é caro no tipo do mais caro que ele tem. Ele tem um produto de 1 milhão de reais, né? Uma mentoria de 1 milhão de reais. Aí eu já pensaria muito mais. Já é bem mais difícil vender para mim. De 240, como eu estou dentro do perfil que ele busca, ser bem sincero, ele foi persistente, mas não deu muito trabalho para ele me vender, não. Não tem que fazer várias reuniões, etc. Ele só ficou me acompanhando. Follow up, mandando conteúdo. Eu já tinha gostado, né? Tinha achado que é o perfil que encaixava comigo. Até o momento que eu tomei a decisão. Então, a lógica, né? A gente tem que saber entender qual o tamanho do bolso do cliente. É um dos maiores fatores para dizer o que é ticket alto e não é, né? Perfeito? Vamos lá. Só para entender bem aqui, né? Se ele ficasse o tempo inteiro querendo fazer reunião comigo, eu não teria fechado, né? Agora,
uma mentoria de 1 milhão, talvez ele tivesse que ter tido mais reuniões comigo. Ele fez, olha, uma reunião pessoal comigo, assim, que eu não queria fazer, que ele me encheu tanto saco que eu fiz. Aí depois a gente teve alguns encontros pessoalmente, falamos no WhatsApp, e foi assim, né? Tirou um pedido grande. Tipos de evento. Então, para finalizar, o evento ele não é um formato, então o evento não é uma live, não é uma viagem, o evento ele não é uma palestra, né? Ele tem que ser um movimento, que eu falo assim, para mim um evento é um movimento visível que você cria. Então as pessoas enxergam você se movimentando. Quando as pessoas enxergam você se movimentando, você vai tendo um tipo de sentimento nas pessoas que elas querem participar com você desse movimento, tá? Então eu separei aqui em dois casos, né? Eu adicionei alguns que me veio aqui na cabeça, mas sempre dá para adicionar mais coisas aqui. Então, evento para ponto de contato. Cara, mudança de rotina, viagens, cursos. Então, olha, fui fazer um curso em São Paulo. Fala, dá a tua opinião sobre isso. Né? Fala bastante sobre isso. Faz ali cataloga isso, né? A Thalita tá falando, pô, revelei minha gravidez. Ah, aumentou. Ela tá fazendo o quê? É uma mudança de rotina. As pessoas estão acompanhando uma história, né? Quando a gente viajou para fora, ficou uma parte de ter aumentado esse período de viagem. Ano passado a gente tinha mudado a estratégia. Foram mais viagens, menos tempo. Esse ano a gente está usando mais tempo nas viagens. Tá? Por quê? Posiciona, tu está viajando bastante, mas é uma posição meio... É muito curto para criar uma conexão com o cliente. Quando a gente viajou e ficou 3 meses fora, né? Um pouco mais... as pessoas acompanhavam a rotina e falavam que era tipo uma novela, né? Acompanhando a novela. Então a gente está criando aqui uma novelinha da China. São 25 dias com a pessoa convivendo com a gente. Isso é uma mudança de rotina. Viagens, tal. Ah, vou fazer um curso. Vai fazer um curso? Pô, pega uma semana para falar desses insights. Grava no que você viu no dia. Fala durante a semana inteira as coisas que você está aplicando, por exemplo, né? Demora para aplicar. Você vai participar de um evento presencial. A gente fez lá o nosso encontro da mentoria. Pô, vocês já aplicaram tudo que a gente falou lá? Faz quanto tempo já? 60 dias. Então, são coisas que você pode usar, né? Você pode usar dentro do seu dia a dia. Eu coloquei aqui também um ponto de contato. Você pode patrocinar eventos, né? Isso aqui é um negócio que está na minha cabeça. A gente, assim... patrocínio de eventos é um negócio que eu vou fazer. Né? Um negócio simples, né? E parece que não funciona, mas para os casos que me interessa, a gente vai fazer. Para a mentoria faz todo sentido. Né? Para a parte fitness eu ainda não consegui encontrar um modelo ideal. Aí eu coloquei eventos de conversão, aqui do ladinho. Ó. Cara, o evento mais fácil de você converter é promoção e oferta especial. Promoção e oferta especial, que eu falo assim, pô, final de mês, né? O fechamento é o maior evento corporativo que existe no mundo, ou quer dizer, ou no Brasil, não sei se existe isso aí em todo lugar, né? Mas no Brasil tem a cultura de fechamento de mês. O que é a cultura de fechamento de mês? O cliente sabe, e a equipe sabe, que ali a chance de dar negócio aumenta. Não é que vai fazer negócio para todo mundo, mas tem uma pressão, né? Então você começa a comunicar, você pode decidir agora, dia 28 de janeiro, fazer uma oferta especial, né? Não precisa chamar de oferta especial, mas você cria uma narrativa para chamar todos os leads que você tem para fechar negócio, para conversar. E bota esse clima de fechamento. Então são coisas que funcionam. Né? Então, olha, último momento, vai fazer só no fechamento mesmo, negócio lá às 10 da noite, 11 da noite. Tem gente que gosta, né? Eu não gosto tanto. Acho que fiquei traumatizado da minha época de executivo no começo da carreira. Mas assim, é um tipo de evento. Então, evento, ele pode ser dentro da tua empresa, desde que você crie uma narrativa, siga essa estrutura, né? Que você consiga captar leads por causa dessa narrativa. Então, olha, exemplo. Pessoal, estamos fechando o mês aqui no Grupo Pazini e nós estamos aqui com uma quantidade muito grande de leads. A gente vai criar um benefício exclusivo para as pessoas que fecharem hoje entre 8 e 10 da noite, para a gente conseguir fazer o atingimento da meta, né? Ou para conseguir fazer determinada coisa. Aí o benefício pode ser qualquer coisa, pode ser uma planilha de corrida, pode ser uma oferta especial. Não precisa ser um grande ponto, pode ser só um gatilho que o cliente entenda que tem um benefício. Pode ser um cupom de desconto, pode ser vários tipos de coisa. Bom, aula ao vivo, isso aqui, eu acho que todo mundo que está aqui deveria fazer, tá? Masterclass, aí aula ao vivo pode ser... quem é do fitness pode fazer online ou presencial. Então são coisas que funcionam, pontos de contato, né?
Assim, até o Rogério, por exemplo, que é despachante, pode fazer. Ah, vou ensinar vocês aqui, ó. Quer aprender a fazer o documento, fazer um documento sozinho? Eu vou te ensinar a fazer aqui pelo site do Detran de São Paulo. Aí ele vai lá e bota rodar um anúncio e capta lá 1000 leads. Ele descobriu 1000 pessoas que não sabem fazer documento. Vai participar mais 100. Ele tem mais 900 lá que não sabem fazer documento, querem aprender, que ele pode abordar e vender. Então, funciona, a aula ao vivo funciona. Tu pode ensinar uma coisa que às vezes vai tirar a tua venda, né? A Amanda, né? Pô, vou fazer uma aula. A gente aqui é Google Partner Premier e nós vamos revelar como é que você faz um bom tráfego. A gente vai fazer uma masterclass. Começa a rodar, forma, a turma toda vai entender. Todo mundo que tem. Vai ter concorrente participando? Vai, sempre tem. Porém, vai ter gente ali que simplesmente ele está querendo economizar uma graninha. Né? Ele quer aprender a fazer ou ele não está seguro para contratar. Só que ele não consegue botar em prática. Então, no outro dia, tu vai ver, pô, conseguiu botar? Não conseguiu, tal. Essas primeiras vão ter menos gente, vai ter 20, 30 pessoas, mas vale a pena fazer, tá? Vale a pena dar uma aula de um treinamento ao vivo, gratuito. Aí foca em empresários e nos clientes que têm mais o perfil de vocês. Eu dei um exemplo aqui, né? Reunião visita a sua empresa. Então, a Laura tem loja lá, Desencana. Cara, ela pode fazer uma semana de atendimento especial para os melhores clientes. Olha, a gente vai separar aqui roupas exclusivas para você, no estilo que você gosta, para você vir aqui provar direto. Já separei para aqui 10 looks para você. Você pode ficar à vontade, ver a loja inteira, mas tem 10 looks aqui para você e vou criar uma condição especial para você fechar. Lançamento e abertura de carrinho. Abertura de carrinho a gente faz sempre no final de ano, né? Ou momentos que a gente tem dificuldade, a nossa demanda está maior que a nossa capacidade de oferta, então a gente fecha e abre venda. Boa parte do crescimento foi assim, não tinha processo comercial definido, a gente fazia para abertura de carrinho, criava demanda, reprimia e vendia. Evento que você participa, então eu tenho usado, né? Participo de eventos aí, dando palestras, falando, etc. Ou eventos que eu participo mesmo como ouvinte, né? Você pode usar transformar isso em evento. E novo produto. Vou lançar um novo produto. É uma das coisas que mais funciona. Então tem muito cliente que gosta de vocês, que nunca comprou porque não teve o produto certo ainda. Né? Então, não teve o produto certo ainda. Não chegou aquele produto que é o ideal. Perfeito? Bastante conteúdo. Acho que hoje eu me passei um pouco. Estou um pouco empolgado. Mas é isso aí. Vamos fechar bem o mês. Pessoal, dúvidas? Eu deixo agora um tempinho para a gente conversar. Quem precisar falar comigo. Se não tiver dúvidas, a gente também pode encerrar aqui. Pessoas compram de pessoas. Estou vendo aqui o chat. Acho que então todas as respostas foram dadas aqui. Fechou? Alguém quer ficar um pouquinho mais? Alguém está precisando de uma ajuda? Se não, eu sigo. Ó. Já dá para ver a estação de esqui aqui atrás. 8h30 abre. Tu fica aí. Beleza, então. Deixa eu pegar aí. Vou interromper a gravação agora e você pode tocar toda a parte particular aí também. Tá, Gabriel, vai ficar também? Quer falar alguma coisa? Eu quero só lembrar daquela mensagenzinha que tu falou que ia me passar ali pra disparar no Instagram, só pra eu ter uma outra base além do que eu já tava fazendo. Talvez um pouco mais elaborado. Deixa eu pegar aqui então, vou interromper aqui a gravação.